Olha, talvez não seja o assunto mais divertido, como uma seleção da rodada ou até um Dream Team. Também não é empolgante como uma grande contratação de um atleta internacional ou algo do tipo. Mas o futebol está sendo afetado. E cada vez mais. Afinal, o que o coronavírus já causou e quais as consequências que podem seguir nos próximos passos, caso as coisas não melhorem, né? Hoje o Sindicato Mundial dos Jogadores divulgou uma nota cobrando ações mais consistentes e transparentes das federações e autoridades públicas em relação à doença. Como agiram e como devem agir os governos e organizadores. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e hoje vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo do lado de fora do campo de 2020, o caso coronavírus e tudo que ele causou e pode causar daqui pra frente. Bem, o impacto começou na China com o início da epidemia no meio de dezembro e depois de definido o poder de contágio e o grau de severidade da doença, o campeonato chinês de futebol foi suspenso. Talvez sem grande relevância técnica, mas a Superliga Chinesa é hoje um dos grandes poderios econômicos do futebol mundial e com a presença de grandes craques. Na Ásia, as eliminatórias para a Copa já foram adiadas e a Champions Asiática teve também seus jogos suspensos por tempo indeterminado. Se espalhando primeiramente por países fronteiriços, o vírus chegou na Itália, acredita-se que dia 19 de fevereiro, com uma grande porta de entrada para o continente europeu. Isso principalmente pelo intenso fluxo de pessoas entre os dois países, China e Itália, depois de um acordo de incentivo de turismo assinado pelos governos. Hoje, o país mais afetado fora da Ásia, a Itália demorou para reagir aos primeiros casos e hoje já são mais de 9.000 confirmados e 450 mortes. Com isso, foi suspenso o campeonato italiano, sem previsão de volta para os jogos. Nesta terça-feira, dia 10 de março, a presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, em reunião com outros membros, começou a definir o futuro da temporada italiana. São 3 divisões afetadas diretamente e, caso o surto da doença continue no país, é possível que se torne inviável o adiamento de todos os jogos das competições. Com 26 rodadas jogadas, tendo alguns times com menos jogos, a Série A italiana tem atualmente 3 grandes concorrentes ao título: a Juventus, a Lazio e a Inter de Milão. A ideia da continuidade vai desde o término do campeonato, sem a definição oficial de um campeão, o término considerando apenas os jogos que já aconteceram ou até um futuro playoff para determinar campeões e rebaixados, né? Mas a epidemia gera efeitos também nos campeonatos internacionais que envolvem italianos. Na Liga Europa, a Inter de Milão teria um confronto contra o espanhol Getafe nessa semana. Como todos os eventos que não foram cancelados, o jogo seria feito com portões fechados, ou seja, sem a presença da torcida. Mas o presidente do clube espanhol já avisou que o time não viajará para a Itália para esse jogo, assumindo inclusive o risco de ser eliminado da competição. O rápido e um tanto quanto assustador desenvolvimento da doença em um país tão próximo fez com que outros europeus começassem a tomar medidas de precaução quanto a grandes eventos locais. Na Espanha, a Federação de Futebol definiu as próximas 2 semanas com jogos sem torcedores, tanto na primeira como na segunda divisão da La Liga. A decisão afetará ao menos 2 rodadas locais, podendo ser prorrogada por tempo indeterminado. Barcelona e Napoli, que ocorrerá dia 18 pela Champions League, também será sem a presença do público, como foi Valência e Atalanta na última terça. Agora imagina você a diferença de influência que acontece tendo uma partida de ida sido feita com milhares de torcedores e a de volta com portões fechados. Decisão que pode influenciar diretamente no resultado dos jogos. Já superando a barreira dos 1.000 casos, a França teve como sua primeira medida proibir reuniões em eventos com números maiores de 5.000 pessoas. Em seguida, baixou esse limite para 1.000 presentes. Eventos esportivos, só de portões fechados. Isso deve ocorrer também hoje no jogo do PSG contra o Borussia, também pelas oitavas de final da Champions League. Para a partida já foi definida a ausência de torcedores, o que causou uma revolta das organizadas do PSG. Com a derrota que ocorreu fora de casa, na presença de 80.000 espectadores, a vantagem do mando de campo vai ser muito afetada com a decisão, né? Marquinhos, em entrevista, já disse que era clara a preferência por um adiamento da partida, ao invés de um jogo sem torcedores. Ainda na apreensão do coronavírus na França, Mbappé, na semana passada, deixou todo mundo apreensivo com uma gripe seguida por uma dor de garganta. Afastado dos companheiros de equipe, ele foi testado para a possibilidade de ter contraído o coronavírus, mas os primeiros resultados são negativos. A ministra do Esporte na França, Roxana Maracineanu, definiu também nesta segunda que, pelo menos até 15 de abril, todos os jogos da Ligue 1 devem seguir esse padrão da ausência de torcedores, ainda sem nenhum cancelamento de jogos no país. Também com mais de 1.000 casos confirmados, a Alemanha já lançou um plano de socorro a empresas e funcionários.
cenários e tenta se adiantar para evitar piores números. No futebol especificamente, alguns jogos da Bundesliga devem ter os portões fechados nos próximos dias, mas a medida não se aplica a todos os confrontos da competição. Apesar de termos visto um RB Leipzig e Tottenham com a presença de público, isso não deve ocorrer mais daqui para frente em jogos internacionais. Na semana que vem, Bayern e Chelsea se enfrentam também pela maior competição europeia de clubes, mas sem ninguém na torcida. Wolfsburg e Shakhtar pela Europa League jogarão de portões fechados, bem como o amistoso internacional entre a seleção alemã e a seleção italiana. Um dos últimos grandes países da Europa a ter um caso confirmado, a Inglaterra sofre com a indecisão de como reagir ao surto da doença no continente. Ainda sem proibir a torcida nos jogos, a Premier League tem decisões isoladas de contenção. Por exemplo, o Arsenal jogou contra o Olympiacos pela Europa League há 2 semanas atrás. Poucos dias depois, o presidente do clube grego foi diagnosticado com coronavírus, o que fez com que o Manchester City, o próximo adversário dos Gunners, pedisse adiamento da partida. O Wolverhampton, que enfrentaria também o time grego, solicitou à UEFA a mesma coisa, o adiamento da partida, por tempo indeterminado. Mas com a própria ministra da Saúde inglesa tendo sido um dos casos confirmados no país, é o mais provável que a federação siga os passos de outros países ainda nos próximos dias e limitem também jogos com torcida. Essa decisão afetaria diretamente o Liverpool, que está apenas a 2 vitórias da conquista inédita do título do Campeonato Nacional. Imagina só, ganhar pela primeira vez a Premier League e não poder comemorar com o público. Já na América do Sul, vários casos já foram confirmados, mas a primeira movimentação no mundo do futebol foi a do Paraguai. Depois de restringir viajantes de países com surtos maiores da doença, o vizinho do Brasil já abriu a possibilidade de limitar eventos maiores, o que, por exemplo, afetaria os jogos da Libertadores no país. Apesar de apenas 35 casos confirmados até agora, se espera que o número de registros cresça muito nos próximos dias no Brasil. São mais de 800 casos suspeitos no país. Será que as medidas de contenção serão feitas em breve? Será que teremos alguns meses de futebol sem um grito de gol? Bem, essas são as notícias sobre o assunto hoje no Futebol Mundial. Obrigado pela atenção e esse é o OneFootball Brasil. Não esquece de se inscrever e clicar no sininho e assim você ficar por dentro de todas as notícias do futebol no Brasil e no mundo. Se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou você pode clicar aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.